Olá, meus queridos, minhas queridas, estamos em uma aula de sistema financeiro e mercados de capitais. Faremos algumas considerações sobre esse sistema financeiro, ok? Então vamos lá, iniciando a nossa aula. Considerações sobre o sistema financeiro e o mercado de capitais. Conceitos iniciais aqui com o professor Cleidson. Então, o que são mercados? Os mercados são físicos, têm instrumentos de troca e padrões de relacionamento. Os mercados em si, eles estabelecem existem pontes, né? Existem ligações, estreitos relacionamentos entre os agentes econômicos que facilitam esses relacionamentos por meio das trocas, por meio da comercialização de produtos, por meio de instrumentos ou elementos físicos como a moeda, como o sistema financeiro, como o crédito, como vários elementos que fazem com que ativos, as necessidades das famílias sejam atendidas, né? Vários ativos aí. Então, como é que elas eram, as trocas eram realizadas antigamente? Era o escambo. As pessoas tinham, elas trocavam, comerciavam, tentando ali, com um peixe e um coelho, conseguir um relacionamento aí de troca, né? Com as necessidades que cada um tinha de ter determinados produtos, elas amontoavam grandes quantidades de bichos, produtos, elementos da extração. O escambo, então, ele esteve em vários períodos da história humana e eu tinha um grande problema, o escambo. Não tinha muito critério objetivo, os critérios eles não eram objetivos. Peso, quantidade, qualidade dos produtos eram sacrificados em detrimento das necessidades e as oportunidades. Então, esse período aí foi sendo paulatinamente sendo substituído por uma intermediação financeira, intermediação de trocas, que deu lugar à moeda tal qual conhecemos hoje, a moeda fiduciária, a moeda de curso forçado. Hoje nós temos aí a papel moeda, o crédito, o cartão de crédito, para poder realmente fazer com que produtos e serviços cheguem até o consumidor final. O dinheiro, então, é um instrumento de troca que objetivamente permite essa intermediação, né? Ele permite essa interlocução entre os agentes econômicos. Observamos então que o objeto do mercado financeiro é o dinheiro. Então, o dinheiro está relacionado intrinsecamente relacionado, inclusive, ao mercado financeiro. Nele troca-se dinheiro à vista por dinheiro a prazo, mais rendimentos. Então, o que se quer, na verdade, no mercado financeiro é os juros, os rendimentos desses ativos. Observe, então, produtos financeiros são instrumentos jurídicos que especificam as condições de remuneração e de devolução do dinheiro. Aí nós vemos a nota promissória, as ações, common stock, os papéis, quando você fala de venda de papéis na Bolsa de Valores, tinham uma queria dizer alguma coisa. Agora, quando você fala de ações hoje, são documentos criptografados, documentos digitalizados, e aí você nem intermedia esses documentos físicos tal como fazia antigamente. Hoje você faz aí compra por meio do seu banco ações, compra por meio do seu banco ou de uma corretora, títulos da dívida pública, como Tesouro Direto Selic, Tesouro Direto IPCA e por aí vai. Então, o que vemos? Por que se empresta dinheiro? Nem todo mundo tem dinheiro suficiente para fazer com que as suas necessidades sejam efetivamente colocadas em prática. Por exemplo, as empresas. As empresas precisam de dinheiro. Empresas, famílias e governo. Então, existem também famílias, empresas e governo que são superavitários, poupam, têm dinheiro. Esse dinheiro disponível se tornam recursos financeiros no mercado de capitais, né? Esse sistema financeiro tem uma função, né,
de fazer com que agentes superavitários e deficitários se comuniquem e, finalmente, o recurso chegue até esses agentes deficitários para que aumente sua produção, aumente, então, o seu parque industrial, aumente sua capacidade produtiva. Aí você vê várias famílias, empresas, governos sendo beneficiados pelos créditos dos vários bancos de fomento, ok? Então, a atividade do mercado financeiro efetivamente é a intermediação, a distribuição, a liquidez de serviços. E isso, para isso, tem regras. Então, observe aí que nessa intermediação ocorre, então, a distribuição de dinheiro. Dinheiro na economia significa liquidez. Essa liquidez faz com que empresas, famílias, tracem estratégias para a sua vida financeira individual, coletiva, aumente, então, seus ativos por meio dessas estratégias, seja na prestação de serviços, seja na venda de bens. Tudo isso está relacionado a regras que são estabelecidas pelo Banco Central, como autoridade monetária, no caso, quando você fala do mercado mobiliário, né, nós temos aí uma instituição própria que trata dessa atuação, dessa regulação, dessa fiscalização, dessa regulamentação, certo? E aí nós vamos falar um pouco dessa intermediação. A Comissão de Valores Mobiliários, ela viabiliza essa intermediação com regras, com regulação, com normas. Quando nós falamos de mercado, tem o mercado de crédito, o mercado monetário, de renda fixa, né? Também você pode considerar o mercado de câmbio. Tudo isso aí você vê quando você fala de mercado monetário, está relacionado aí à oferta de moeda, ao aumento da liquidez, diminuição da liquidez, redução da oferta de moeda, Banco Central. Banco Central é a autoridade máxima responsável por isso. E o mercado de capitais, então nós vemos aí a Comissão de Valores Mobiliários regulando o mercado mobil, ou seja, o mercado de ações, né? Definição aí de mercado de capitais, então, nós vemos que pode ser definido como um conjunto de instituições e sistemas, instrumentos que negociam com títulos e valores mobiliários, objetivando a canalização dos recursos dos agentes vendedores para os agentes compradores. Então, nós vemos aí um aspecto aí que envolve essa intermediação. O surgimento do mercado de capitais ocorreu quando o mercado de crédito deixou de atender às necessidades da atividade produtiva, no sentido de garantir um fluxo de recursos nas condições adequadas em termos de prazos, custos e exigibilidades. Desse modo, seu surgimento foi fundamentado em dois princípios. Tá? Então, nós vemos aí alguns princípios. Primeiro princípio, contribuir para o desenvolvimento econômico, atuando como propulsor de capitais para os investimentos, estimulando a formação de poupança privada. Então, um aspecto importante aqui do mercado de capitais é a formação de poupança privada. Isso aí é importante quando você falamos de mercado de capitais. Tem que formar poupança privada, no caso quando nós falamos de famílias e empresas, poupança privada, para poder realmente o mercado de capitais, os bancos, os intermediadores financeiros, administram esses recursos e, finalmente, esses recursos são utilizados de maneira produtiva. Permitir e orientar a estruturação de uma sociedade pluralista baseada em economia de mercado, permitir a participação coletiva de forma ampla na riqueza e nos resultados da economia. O que produz, o que gera riqueza é o lado real da economia. Por isso que esse dinheiro ele precisa estar no lado real da economia e não em especulação financeira, não baseado em simplesmente em especular com taxas de juros elevadíssimas nessas bolhas financeiras que tem por aí pelo mundo, que quando elas estouram, causam crises econômicas, né? O que percebemos quando nós falamos, certo, desse sistema de intermediação? O Banco Central ele tem ações em prol de melhoria de conduta das instituições financeiras. Então, o Banco Central ele se preocupa em fazer com que seja viável, certo? Que as instituições financeiras, as IFs, elas tenham um relacionamento transparente, claro, adequado com o consumidor bancário, dos serviços bancários. E para isso é necessário ética no sistema financeiro nacional.
Observem aí que, falando todo esse aspecto aí dessa intermediação financeira e tudo, nós vemos que, por um lado, o Banco Central também ele trabalha na prevenção do uso do sistema financeiro para lavagem de dinheiro. Isso é importantíssimo quando nós falamos de ética. Então, as instituições financeiras têm que ser corretas. Vira e mexe, nós vemos aí pessoas que pegam, produzem dinheiro, de alguma maneira conseguem dinheiro, quero dizer, produzem não no sentido literal, mas no sentido de alguma forma eles conseguem dinheiro e mandam para paraísos fiscais, Ilhas Caimã, Suíça e por aí vai, lugares que não tem fiscalização nenhuma do sistema financeiro, né? Maior rigor na concessão de crédito, quando você fala maior rigor na concessão de crédito. Então, esse crédito pode ser liberado, lá vão ter sem regras. Não é assim que funciona o sistema financeiro. Ele tem regras. Existem regras, e o Banco Central está ali relacionado a essas regras importantes, né? Então, quando nós falamos de sistema financeiro, ele realmente envolve órgãos que regulam, fiscalizam e executam as operações relativas à circulação de moeda e do crédito. E aí nós podemos considerar o seguinte: quando você fala da origem, evolução e do fim do período colonial, república, você já vem a século XVIII, padrão ouro, XIX, XX, você vê ali a moeda fiduciária mais forte do mundo, né? Especialmente no século XX. E dentro desse contexto do século XX houve muitas mudanças. A Primeira Guerra Mundial, ela produziu muita mudança no mundo. A crise dos anos 20, que culminou na crise de 29, em Nova York, com o crash da Bolsa de Valores, foi o quê? Foi uma situação anormal em que os ativos foram supervalorizados, né? Estavam com valores no qual o sistema real da economia não tinha compatibilidade com o sistema monetário. Ou melhor dizendo, o monetário não tinha compatibilidade com o real. O real era alguma coisa X e o monetário financeiro era 2x. A Segunda Guerra Mundial também provocou um contexto importante de mudança na industrialização, mudança no comportamento do consumidor, certo? E observem que são renovações dos ativos. As guerras produzem, e as crises, renovações dos ativos. Os ativos financeiros, da força de trabalho, né? E por aí vai. Eu deixei aqui no meu canal, Cleidson Feio, professor Cleidson Feio, definições de sistema financeiro e mercado de capitais para vocês estudarem. Entrarem aí nesse conhecimento, compreendendo com mais com profundidade, calma, esses conceitos aí importantes, ok? Vão lá no canal, acessem, estudem, está à disposição de vocês gratuitamente. Então, esse período aí de Primeira Guerra Mundial, ele foi importante porque mudou a maneira das pessoas pensarem que a fonte de riquezas teria que ser concentrada na partilha da África, na conquista na marra de determinadas nações africanas. Ou seja, não tinha para onde se expandir a economia alemã, italiana, tanto quanto os outros que partilharam a África, então eles resolveram participar dessa riqueza mundial que estava sendo gerada da exploração desse continente por meio de uma guerra, resolver isso na força. Simplesmente foi isso. A Primeira Guerra Mundial depois foi seguida de uma crise na década de 20, né, que gerou muito desemprego, as pessoas, pais, não conseguiam sustentar suas famílias, mães aí com dificuldade para cuidar da sua casa dentro desse contexto aí de desemprego, e isso gerou um pânico, o crash, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York foi importante, porque mudou a maneira como as pessoas lidavam com dinheiro. Aí nós vimos políticas keynesianas de gasto público para tentar realmente conseguir até estabilizar o sistema financeiro. Dentro desse contexto aí vimos a ascensão do nazismo, do fascismo, grupos autoritários, que no final das contas está relacionado a questões econômicas, estava relacionados ao poder que tinham, né, de outros grupos que estavam realmente
financeiramente ascendendo, os judeus realmente estavam ascendendo financeiramente bastante na Alemanha, em outros lugares da Europa, e as nações começavam a compartilhar de um sentimento de xenofobia, de aversão a estrangeiro, porque esses daqui chegam aqui, tiram nossos empregos, se enriquecem a nossas custas, mas enfim, você vê que no final das contas o cunho das guerras é econômico, né? Tem um forte cunho econômico. Pós-guerra, as reformas de 64 a 65 no Brasil, elas expandiram as agências bancárias nas diferentes regiões econômicas. Foram criadas geoeconômicas, né? A SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito, criação do sistema financeiro, instituições financeiras, desenvolvimento espontâneo de companhias de crédito, financiamento e investimento. Nós vemos aí, então, que o mercado de crédito ele cresceu bastante, tanto para o curto, para o médio, como para o longo prazo. Bancos comerciais, sociedades financeiras de investimento, caixas econômicas, sociedade de crédito imobiliário. O mercado monetário, ele também foi... o Banco Central ele pôde trabalhar com a questão do mercado monetário de uma maneira mais profunda, certo? O mercado cambial, o mercado de capitais realmente se desenvolveu muito. O sistema, ou seja, os bancos de investimento, desenvolvimento, BNDES, Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, Bolsa de Valores, bancos de investimento, sociedades corretoras e distribuidoras, realmente se desenvolveram muito nesse período aí. O fomento do crédito, ele cresceu bastante. Isso precisava de regulação. Então, como precisava de regulação, o Sistema Financeiro Nacional ele surge para normatizar esse subsistema de intermediação, que é operativo, ele precisa de ordem, precisa de regulação. E aí nós vemos aí a SUSEP, Banco Bacen, CVM, debaixo do chuveirinho ali do Conselho Monetário Nacional, vários bancos federais, né, surgindo aí, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, bancos comerciais estaduais, certo? E aí também vemos vários bancos particulares, como bancos comerciais, de investimento, bancos múltiplos, sociedade de investimento e financiamento. Ou seja, os agentes econômicos eles passaram a ter vários elementos de intermediação financeira, ou seja, para que esse crédito chegasse até eles. Nós vemos aí, então, quando nós falamos de Conselho Monetário Nacional, a criação do CMN, Conselho Monetário Nacional, se dá em 31 de 12 de 64, com a Lei 4.595. Então, nós temos aí, finalmente, uma lei que regulamenta o sistema financeiro, inicia essa regulamentação. Esse órgão, o Conselho Monetário Nacional, ele é um órgão deliberativo do sistema financeiro, expede diretrizes específicas para o seu funcionamento. E nesse contexto aí, o Conselho Monetário Nacional ele é constituído do ministro da Fazenda, que é o presidente, ou seja, tem relação com o ministro. Na verdade, o antigo ministro da Fazenda, ou seja, o atual ministro da Economia. Tá? O Ministério do Planejamento, o ministro do Planejamento, né? Antiga. Nós tínhamos aí, quando falava de planejamento, o MPOG, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Houve aí uma separação, né, do MPOG, né? O Bacen, finalmente, que é a nossa autoridade monetária. Nós falamos desse sistema de intermediação, que ele conta com famílias que têm necessidade de compra de bens e serviços e vendem esses bens e serviços no mercado de fatores. E então nós observamos que essa terra, capital, trabalho são negociados no mercado de fatores de produção, de maneira que as empresas também demandam esses insumos para poder processar e se transformar realmente em bens que podem ser negociados no mercado de bens e serviços. Ou seja, observamos que as famílias elas têm essas necessidades e elas demandam essas necessidades de produtos efetivamente elaborados no mercado de bens e serviços. E essa aquisição gera receita para as empresas
E de maneira que nós percebemos que, tanto no mercado de bens e serviços como no mercado de fatores de produção, existe um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio, existe oferta e demanda. Existem agentes econômicos atuando nesse sistema todo. Todo esse sistema de compra e venda, ele é um fluxo circular da renda que está relacionado ao lado real da economia e o lado nominal. Efetivamente, então, nós vemos aí o lado real da economia, ou seja, a produção, o PIB, aquilo realmente que circula na presença de intervenção do governo, bens e serviços que são produzidos, certo? Esses bens e serviços são produzidos, não são produzidos à toa, eles são produzidos para que sejam demandados, né? E retornem para as empresas na forma de lucros, juros e aluguéis. Essas famílias, elas também demandam baseado em poder trabalhar para essas empresas, fornecer sua força de trabalho para produzir esses bens e serviços de maneira que elas recebam salários. Ou seja, todo esse trabalho físico é o lado real da economia. Toda essa atuação física que nós estamos falando aqui. E essa atuação monetária ou nominal relacionada a salários, lucros, juros, aluguéis, é o fluxo, então, que nós temos aí monetário que deve representar o que de fato acontece no lado real. Ou seja, o compromisso da autoridade monetária é ofertar moeda, é administrar moeda, de administrar créditos, de maneira que haja uma representação do lado real com o lado nominal da economia. É muita responsabilidade. Por isso que o Banco Central, você vê lá nas estatísticas do Banco Central, dados sobre o PIB, constantemente, né, dos setores de agronegócio, né, ou seja, bovinocultura, suinicultura, todas as áreas aí, indústria, né, todo tipo de produção, todo tipo de serviço, você vê ali o agregado, né, essa análise do agregado para fornecer e equilibrar a quantidade de moeda da economia, para não se produzir aquilo, ofertar ou autorizar crédito acima da capacidade, ou acima do que deveria produzir. Isso gera inflação. Vamos ver isso mais adiante. Por isso que o governo intervém nesse sistema também, porque existem algumas anomalias. Nem todos os ofertantes jogam de acordo com as regras. Às vezes eles fazem equipes, fazendo conluios, criando oligopólios, criando monopólios, criando concorrência monopolística, criando realmente estruturas de mercado que aumentam o preço para o consumidor acima do normal, acima do que deveriam cobrar. Então, o governo ele atua também fazendo com que esse bem e serviço seja ofertado de maneira adequada. Ou seja, um medicamento de boa qualidade, um alimento de boa qualidade, e aí por aí vai. Então, nós vemos aí que o PIB ele representa o lado real da economia e esse fluxo monetário nominal, né, ele está relacionado a esse fluxo financeiro, do que acontece, da representação do que acontece na produção interna bruta. Nesse sentido, famílias e empresas estão aí intermediando, tem poupança que são adquiridas as famílias poupam. E essa poupança vai para o mercado financeiro. Essa poupança se transforma, então, em investimento para as empresas. E aí nós vemos esse conjunto de instituições financeiras, agentes econômicos, empresas, governos, deficitários, pegando com os agentes superavitários, então, dinheiro. Todo esse sistema de intermediação com famílias, mercado financeiro e empresas tem um objetivo específico quando nós falamos desse organograma, certo? Ele tem realmente, quando você fala sistema financeiro, conjunto de instituições financeiras e instrumentos financeiros que visam transferir recursos entre as pessoas. Então, as instituições financeiras, públicas, privadas, auxiliares, elas estão focadas ali, então, em satisfazer esses agentes superavitários para que eles continuem no mercado produtivo, aumentando e fazendo crescer a economia. Ok? O sistema financeiro, então, ele possui um subsistema normativo e de intermediação. Eu recomendo fortemente que vejam esse vídeo do funcionamento do sistema financeiro no mercado de capitais, que eu disponibilizei lá no meu canal no YouTube, certo? Certamente com detalhes muito importantes para vocês estudarem. Vejam lá.
Está lá disponível, estudem, façam um bom proveito do conteúdo, está lá gratuitamente disponível para vocês realmente entrarem nesse conhecimento de maneira a aprofundar a visão de vocês sobre o sistema financeiro. Então, aí nós podemos perguntar assim, o que é o mercado de capitais mesmo? Podemos perguntar. Você vê toda essa quantidade de agentes, de instituições. O mercado de capitais realmente é um sistema de distribuição de valores mobiliários, mobil. Ele proporciona liquidez aos títulos de emissão de empresas, viabiliza o seu processo de captação. Aí você às vezes assistia, quando antes da pandemia, ouvia nas televisões, ou aquelas loucuras dos agentes, né, dos corretores, das corretoras, brigando por causa de alta, baixa de preço, venda de ações, desespero, porque estava ali perdendo ou ganhando dinheiro. Né? Então, nós vemos aí todo um contexto da intermediação financeira, todo um contexto realmente dos corretores brigando por causa de ativos que estão aumentando ou diminuindo o preço. Mas o que isso aí nós vemos? Nós vemos aí que eles fazem isso por causa do temor deles de perder dinheiro. Ou do medo do quanto dinheiro eles vão ganhar, ou do risco de perder. O risco causa um frio no estômago, seja na BMF Bovespa, a Bolsa de Mercadorias e Futuros da São Paulo, né? Seja em qualquer bolsa do mundo, certo? Bolsa de Chicago e tudo, os corretores têm esses nervos à flor da pele. Mesmo no mercado não funcionando fisicamente, devido à pandemia, nós percebemos que causa essa ansiedade, né, essa grande ansiedade para esses gestores, que acabam sendo gestores de alguns ativos. O mercado de capitais ele é constituído pelas bolsas de valores, assim, pelas sociedades corretoras e outras instituições financeiras autorizadas. O mesmo é subdividido em mercado primário e secundário. Então, nós vemos aí o mercado primário, onde se negocia a subscrição de novas ações ao público, isto é, onde os valores imobiliários circulam pela primeira vez, onde as empresas obtêm capital para os seus empreendimentos, pois o dinheiro da venda vai para a empresa. Então, esse é o mercado primário. As empresas vão lá, pegam o dinheiro e conseguem aí, então, produzir para virar mais dinheiro. Ok? O mercado secundário são esses que, onde tem a negociação dos títulos, efetivamente, já foi fatiado, separado, organizado o valor das empresas, essa divisão do valor das empresas. Como simples trocas de possuidores, as empresas emissoras já não terão mais contato com o dinheiro proveniente dessas trocas. Então, nós vemos aí já, né, esse mercado caracterizado aí por negociações que são realizadas até mesmo fora. Você faz da sua casa com um banco, que você já tem a sua conta, ou que você abre uma corretora, que fica mais barato, muitas vezes numa corretora, você fazer essa compra dessas ações, né? Então, negociações que denominamos como mercado de balcão, trazendo dessa forma mais liquidez para esses ativos. Esse último mercado aqui que nós estamos falando, que é proveniente dessas trocas entre a empresa emissora, certo? De títulos, e essas que são realmente esses que possuem possuidores que compram esses títulos. Toda essa loucura do mercado de capitais, certo? Ele acontece em todos os lugares do mundo. Mesmo hoje em dia, online, os traders têm que ter realmente uma preparação psicológica para ser um trader, né? Eles estão aí na luta, fazendo realmente com que aconteça, com que ocorra a intermediação financeira. Ou seja, essa compra e essa venda de ações no mercado. Alguns contratos podem ser baseados em crédito ou simplesmente baseados em mercado. Algumas funções de segmentação que nós vemos aí, cada segmento de mercado é operado por uma instituição financeira, seja no Japão, nos Estados Unidos, existem vários segmentos aí de atuação no mercado financeiro. Observe aqui também, vou passar aqui rapidamente, os principais papéis que são negociados são títulos públicos, né, seja na esfera do governo federal, estadual, municipal. O objetivo, na verdade, é de fazer com que ocorra política monetária por meio de operações de open market, que vamos falar mais à frente.
É uma maneira de financiar o déficit público nas três esferas de governo também. O governo ele busca financiamento das suas despesas por emitindo títulos, correto? Uma das bolsas mais conhecidas aí quando você fala do mercado de agronegócios é a CME Group, que é a Chicago Board of Trade Company, tá? A CME. Então, ela realmente, quando você pensa em cereais, em suíno, cultura, em agronegócio, mas sobretudo soja, milho, boi gordo, esses preços dessas. Geralmente você vai comparar com a Bolsa de Valores de Chicago, é o melhor referencial atualmente. Quando nós falamos aí de papéis, negociados no sistema financeiro, papéis. Papéis geralmente são sinônimos de ações, não são papéis hoje em dia realmente, mas em certo sentido, talvez quando você emite um documento que comprove que você adquiriu uma ação. Mas você tem documentos eletrônicos hoje em dia. Então, são títulos de renda variável emitidos por sociedades anônimas. Então, está sujeito aí, como você fala, esse título de renda variável, à variação da taxa de juros internacional, do mercado, ou alguma taxa de juros praticada em algum lugar do mundo, dependendo de onde você compra a sua ação. Podem ser escriturais ou representados por cautelas ou certificados. Então, você tem aí dentre essas ações que são conversíveis em dinheiro, a qualquer tempo você tem ação ordinária, preferencial e frição. Aí você tem aí sistema de papel que são negociados, comercial papers, debêntures, letras de câmbio, CDB, são certificados de depósito bancário, interbancários e por aí vai. Aí, quando você fala de mercado de capitais, quais são os principais mercados, né, os principais intervenientes do mercado financeiro? Os agentes reguladores. Quando você fala do Banco de Espanha, ele é regulado e tem aí, quando você fala do Banco da Espanha, que é a autoridade monetária, quem trabalha em parceria com ele? A CVM de lá, ou seja, Comissão de Mercado de Valores Mobiliários da Espanha. Quando você fala e pensa no Brasil, é o Banco Central. Aí o Banco Central, como autoridade máxima, autoridade monetária, trabalha em parceria, então, com a CVM para regular o mercado imobiliário, as ações, porque não é a função do Banco Central fazer isso. É a função do mercado, da Comissão de Valores Imobiliários. E já é muito trabalho para a Comissão de Valores Imobiliários também, porque existem vários aspectos da regulação, da fiscalização, da normatização, que são super importantes para fazer funcionar adequadamente esse sistema, ok? A CVM tem essa responsabilidade aí de disciplinar, fiscalizar, coibir irregularidades, examinar registros contábeis de pessoas e empresas sujeitas à sua fiscalização. Tá? O Banco Central vira e mexe trabalha em parceria com a CVM nesse sentido, porque existe algumas responsabilidades ligadas diretamente ao Banco Central quando você fala do sistema financeiro. Principais intervenientes no mercado financeiro, então. Você tem aí a Bovespa, como a Bolsa de Valores de São Paulo, aqui no Brasil. Se você realmente deseja aumentar sua lucratividade, você vai ter que recorrer à Bovespa quando você fala de lucrar ou ganhar dinheiro com ações. Os acionistas estão preocupados com isso constantemente. Corretoras, vários lugares do mundo, os corretores estão aí na luta, tentando realmente negociar ações na Bolsa de Valores, fazendo com que essa intermediação financeira se torne mais prática, real e acessível para os agentes econômicos. Então, à medida que as empresas elas se expandem, elas estão querendo mais capital para poder crescer mais. Por aí para isso elas vão ao banco, assinam um contrato, têm responsabilidades diretas, então, de conseguir de fazer realmente com que esse dinheiro emprestado se transforme em dinheiro que retorne até para o mercado financeiro, remunere bem os agentes financeiros que emprestaram, os agentes econômicos, tá? Os acionistas, e aí realmente o sistema financeiro pode continuar se mantendo, e se mantém dessa maneira. Então, mas aí nós perguntamos assim, nesse contexto todo, por que investir no mercado de capitais? Por quê?
trabalhar com isso. Você realmente pode aí não deixar realmente simplesmente o dinheiro na sua poupança. Você pode, então, aí aumentar a lucratividade por meio desses investimentos. As empresas, assim, elas têm condições de investir em novos equipamentos, desenvolvimento de pesquisa, melhora o próprio processo produtivo. Você está contribuindo para a economia quando você é investidor no mercado financeiro. Você está contribuindo com a economia real, por mais que você esteja trabalhando com a economia financeira, nominal, certo? Você tem que perceber isso. Você é um agente que contribui para o sistema. O investidor ele está contribuindo para a produção de bens no mercado real, do lado real da economia. Então, ou seja, o fato de você ser um acionista ou de um sócio majoritário, minoritário de uma empresa, isso beneficia o sistema, isso faz aumentar os dividendos das empresas, a lucratividade das empresas. Então, os principais benefícios no mercado acionário, você tem aí que é o desenvolvimento por meio de cumprir essas funções, né, para que o mercado acionário se desenvolva e consiga cumprir suas funções ou sua função e traga benefícios para partes envolvidas. O ambiente de negócios do país de atuação deve ter total liberdade e possuir regras claras e definidas. Então, a CVM, o Banco Central, eles têm essa função de deixar claro para os agentes econômicos o que está acontecendo no lado financeiro, no lado nominal, no lado da economia monetária, ok? Então, essas regras têm que estar claras, precisa realmente inspirar confiança e tranquilidade por meio de regras claras para quem investe no sistema financeiro. E aí isso acontece, né? E aí nós vemos aí Dow Jones, Bovespa, Bolsa de Valores de Nova York, de Chicago, Hang Seng, CSI, CMI, Merval, Eurostox, então COSP, FTSE, um monte de bolsas de valores no mundo, canadense, americana, russa, japonesa, várias bolsas de valores no mundo. Então, existem vários benefícios nessas bolsas de valores para quem trabalha, quem investe, e para quem realmente trabalha, pegando realmente esse dinheiro e aplicando em negócios. Um dos principais benefícios que nós vemos também é da venda de ações de empresas que elas obtêm recursos para expandir seu capital com obrigações apenas no longo prazo. E não no curtíssimo prazo, que às vezes não seria adequado. Nós estamos falando de longo prazo. As empresas precisam de, às vezes, 5, 10, 15, 20 anos para disparar. Por isso que quando você é investidor, com algum tempo, você investe no longo prazo, porque você fica pensando na capacidade de oferir lucros, lucratividade no longo prazo, porque é mais estável, é mais tranquilo do que você ficar naquela coisa de trader, né? Com o coração na mão, pelos investimentos de subiu a seta, desceu a seta, e você fica aquele nervosismo todo. E existe a possibilidade de recursos dos poupadores se tornem investimentos, né? Proporcionando crescimento econômico, crescimento da produtividade, inserção de poupanças no setor produtivo, né? Então, também nós percebemos que aqui é um dos benefícios que constitui uma forma de crescimento das companhias. As companhias crescem bastante com isso. Auxilia na distribuição de renda, você pode contribuir para que pessoas sejam empregadas. Como investidor, você está contribuindo para a valorização das ações de distribuição de dividendos, aumenta a lucratividade das companhias. Você faz com que a governança, o sistema de governança, os princípios de governança, corporativismo, eles sejam implementados de maneira que, nessa gestão toda, a administração exista eficiência, com regras claras, rígidas, propostas pelo governo na Bolsa de Valores. Você pode aí ter transparência. Transparência é importante, tanto para quem compra, como para quem intermedia, como para quem regula. Isso é importantíssimo. Pequenos investidores podem entrar. Não pense que, não, eu sou pequeno, eu não posso. Não, às vezes tem ações que você pode comprar aí com valores bem baixos mesmo, que cabem no seu bolso. Então é uma questão de se programar, se planejar e analisar bem qual ação você vai querer, se você vai continuar depositando seu dinheiro todos os meses, precisa de educação financeira, é importante
até finanças pessoais estarem em dias. Existe uma diferença entre educação financeira, que é mais lato sensu, algo maior, e finanças pessoais, ou seja, você tem disciplina nas suas finanças pessoais. O mercado de ações atua como indicador também econômico. Você pode observar o crescimento de um país, de uma economia, de uma empresa, por meio das estatísticas. Você começa a observar ali como elas estão crescendo, como elas estão se desenvolvendo, né? Você vê aí também os investimentos em títulos dividido em renda fixa, variável, várias classificações para esses títulos, pós-fixado, pré-fixado, aí você vai ver vários aspectos relacionados a esses títulos que são interessantes para você realmente considerar se você tem, se você é conservador, se você tem, se tem realmente apetite a risco. Quanto é o seu apetite a risco, correto? Os prazos para você resgatar um título, principalmente títulos da dívida pública, às vezes é para 2025, 26, 27, dependendo se é Tesouro Direto do PCA. É lógico que você pode resgatar antes, a qualquer momento, mas você pode deixar de ganhar alguma coisa, né, alguma taxa de juros que você deveria ganhar, né? Então, eu considero isso aí para você, de repente, começar a se tornar um investidor, né? Observa aí que a Bovespa, CVM, Banco Central, esses atores aí, eles atuam aí disciplinando esses títulos, seja da dívida pública ou de títulos de empresas, né, particulares. Então, essas emissões aí, elas sempre, todas as esferas do governo, quando você fala de título público, federal, estadual, municipal, são aí coordenados, tá? A Bovespa, a CVM, tá? Certamente os olhos dessas instituições estão analisando cada agente econômico, principalmente aqueles que têm um grandíssimo fluxo financeiro. Se você é pequeno, não passa de 300 mil, então, agora, determinado valor, a Bovespa, a CVM começa a perceber, opa, principalmente quando esse dinheiro às vezes sai do país, né? Assim, ó, grande volume de dinheiro que vai para uma offshore e por aí vai. Então, realmente, muitos caras, não, como é que eu faço para investir no mercado de capitais e tal? Você pode investir, você deve ter investido. Desde que você realmente se organize financeiramente, vá lá numa corretora, tem várias corretoras aí disponíveis no mercado, cujas taxas de juros são bem mais baixas do que o seu banco. Geralmente os bancos comerciais têm uma taxa de juros maior. E quando você, para vários títulos, para várias compras de títulos. Então, por isso que o pessoal prefere ir para a corretora, trabalhar com a corretora. E aí nós vamos aqui para alguns conceitos importantes, como de moeda, né? A moeda pode ser conceituada como um bem econômico, qualquer que desempenha suas funções básicas de intermediação de troca, serve como uma medida de valor que tem aceitação geral. O importante é isso. Consegue intermediar, consegue ter valor em si mesma e ser aceita por muitos, tá certo? Ela também representa um poder de aquisição, desde o momento em que é recebida até o momento em que é dada em pagamento de outras transações ou de outra transação, ela também se caracteriza como uma reserva de valor. Ou seja, não é igual um boi, não é igual um sal ou um coelho, um peixe. Não, a moeda ela reserva valor em si mesma e ela tem durabilidade. Isso é importante, características da moeda. Nota-se que um produto apenas é aceito como ativo monetário quando existe aceitação geral pelos membros da sociedade. Então é importante a moeda como um elemento para a transação que superou o escambo, superou essas sociedades nômades da antiguidade. As pessoas realmente se desenvolviam em bases de atividade econômica, do extrativismo, da caça, da pesca, mas isso aí foi superado. Essas atividades existem até hoje, mas a maneira como a intermediação ela é feita, ela mudou bastante. Os membros do grupo tendiam a se desenvolver instrumentos primitivos de conservação dos alimentos, extraídos da natureza, acumulando excedentes e garantindo o suprimento dos grupos. Né? Então é importante aí vocês considerarem, né, quando você fala, poxa,
como é que as pessoas realmente faziam intermediação financeira? Poderia ter dois grupos, o grupo A e o B. Eles poderiam querer realmente. Tinham coisas a mais que sobravam, excedente produtivo. Aí eles não sabiam como fazer essa intermediação. E aí recorriam a conversar uns com os outros, tribos com tribos, grupos com grupos. Quando tinha coincidência de produtos que eles queriam, maravilha. Mas quando não tinha, o que fazer? O escambo ele tinha uma limitação muito grande. Ou seja, as pessoas, depois que as pessoas também começaram, tinha uma estágio que as pessoas elas realmente produziam, buscavam produzir tudo. Mas foi havendo com o tempo na história humana a especialização. Elas foram se definindo como classes de guerreiros, agricultores, pastores, artesãos, sacerdotes e passaram a se especializar e os produtos passaram a ser mais elaborados e nem todo mundo produzia tudo, mas podia comercializar com quem tinha alguma coisa diferente, né? Então, essa divisão do trabalho, a especialização, ajudou muito no desenvolvimento da sociedade e dos produtos. As pessoas deixaram de ser autossuficientes. Então, a consequência disso aí é que o sistema econômico passou a ser mais complexo, não dependia simplesmente da dupla coincidência, precisava de uma intermediária de troca. Essa autossuficiência, ela dá lugar a uma interdependência entre os grupos. Você vê aí que na primeira Revolução Industrial ocorre a fixação de certos grupos em determinadas áreas, como Nilo, Tigre, Eufrates, e as formas rudimentares de relacionamento econômico são profundamente alteradas. Os grupos começam a desenvolver nessas regiões práticas agrícolas organizadas de domesticação de animais, deixando o nomadismo. A vida social começa a ser mais complexa e a produção diversificou pelo uso de novos instrumentos e técnicas. Então, nós vemos aí que as trocas eram comuns, certo? E deram lugar, então, a um número mais intenso de trocas, toda forma de troca generalizada que precisava de um intermediário financeiro que fosse realmente mais adequado a essas transações. Então, as trocas já não são mais diretas, os produtos aceitos como intermediários passam a desempenhar a função de intermediário de troca. Você realmente precisaria de alguma coisa realmente que deu origem ao surgimento da moeda, que fosse reserva de valor, reservasse valor em si mesmo. Então, a moeda ela evolui dentro desse contexto, superando esses obstáculos da primeira revolução agrícola, para outras revoluções, para outros momentos históricos que os sistemas passaram a deixaram de ser primitivos. A divisão do trabalho e a especialização ela causou uma mudança significativa na forma de circulação dos produtos, do excedente produtivo. Você vê aí esse mercado ele passou do escambo, das trocas diretas para algo mais profundo, mais rápido, houve uma ruptura então aí dessas maneiras de comercializar, certo? E tinha um lance também de que as trocas elas não eram consideradas muito justas quando você considerava o escambo, né? Então, passou a surgir, então, um sistema mais elaborado. E aí, antes desse surgimento dessa elaboração, você vê aí que os indivíduos, por exemplo, se tinha um indivíduo A, ele produzia açaí e demandava frango caipira, o B, ele produzia frango caipira e demandava açaí. Aí você tem uma dupla coincidência, maravilha. Todos os dois estão bons. Bons realmente em coincidência. Né? Esses indivíduos eles conseguem uma boa coincidência de produtos. Mas aí quando as trocas começavam a ser mais complexas. A ele produz açaí e demanda frango caipira. B produz frango caipira e demanda açaí. E C produz camisa e demanda frango caipira. Não há coincidência de desejos. Os processos de troca de satisfação dos desejos dos indivíduos demandará mais tempo. Um indivíduo A deveria encontrar um novo indivíduo C para conseguir alcançar seu objetivo. Ovos, ou frango caipira, e por aí vai. Ou outro produto, porco, suíno. Mas aí nós podemos pensar da seguinte maneira: se o indivíduo A, para conseguir camisa, deverá ter frango caipira, então ele deverá primeiro trocar seu açaí por frango caipira e com o indivíduo B, e depois, composto do frango caipira, troca o frango caipira por camisas com o indivíduo C. O resultado é que vai demandar mais tempo para conseguir seus produtos. Então, essa intermediação ela estava fadada ao fracasso. Por isso surge a moeda mercadoria. A moeda mercadoria, né, no caso, as primeiras moedas elas tinham que ser raras, né?
Então, você vê lá vários produtos que eram raros na época. Antes de chegar na moeda metálica, o ouro, a prata, que são bens raros, tinha outros produtos que eram mais raros ainda. Já foi o boi, foi o sal, já foi uma porção de coisas já foi moeda mercadoria. Então as trocas elas precisavam de ter o valor em si mesmo, o produto, e garantir para que as pessoas realmente conseguissem uma intermediação rápida. De acordo com os usos e costumes, as moedas e mercadorias variavam amplamente na comunidade para a comunidade e a época e para a época. E aí nós vemos aqui na antiguidade os egípcios tinham cobre, anéis de cobre, né? Babilônios e Assírio, prata, cevada, cobre. Na Lídia, moedas metálicas cunhadas. Na Pérsia tinha o gado bovino, ovinos, por aí vai. Nós vemos aí na Idade Média o gado, o ouro, a prata. E aí nós vemos na Islândia, por exemplo, gado, tecidos de peixe, né? Outros elementos na Islândia, como peixes secos, no geral, bacalhau. Vários produtos foram usados. Idade Média ainda, na Noruega, nós vemos aí gado bovino, escravos, tecido, manteiga, peles curtidas. Na China já foi arroz já foi moeda mercadoria. Chá, sal, peças de ferro, estanho e prata. Moeda metálica você tem aí, ó, Estados Unidos, época colonial, fumo, cereais, carne seca, madeiras e gado. Na Austrália, rum, trigo e carne. Peles e cereais no Canadá. Então, pessoal, arroz no Japão. Ainda mais os asiáticos. Os asiáticos gostam de arroz. Arroz é uma preciosidade para eles. Já foi realmente moeda. As mercadorias aceitas são, de forma geral, de expressivo valor de uso. Tecidos, cereais, gado, sal, gado. Esse expressivo valor de uso fez com que essas moedas, mercadorias, foram deixando de ser usadas de forma progressivamente e foram progressivamente descartadas, né? Então, os principais motivos de descarte, nós vemos aí que elas não eram homogêneas, o seu valor podia ser alterado. Já pensou? Você vende boi gordo, aí depois, se o seu boi ficar magro, você vai vender o boi magro pelo mesmo valor do boi quando você comprou o boi gordo. E a pessoa, às vezes, sentia que essa troca não era justa, dependendo do produto que ela tinha. Esses produtos não eram facilmente divisíveis, ou transportáveis, ou transferíveis, o manuseio era difícil. Então, seja a época do metalismo, grande parte das mercadorias não desempenham funções monetárias, intermediário de troca deveria ser fácil de transporte, metais mostraram-se mais ajustáveis às funções monetárias. Embora existisse dúvida histórica, os lídios, século 17 a.C., teriam sido o primeiro povo a cunhar moeda, atestando seu peso e título. Os romanos eles usavam seu rosto, né, usavam na moeda cunhada como meio de interação das regiões conquistadas, integração das regiões conquistadas, né? Aí tinha realmente cunhado a face do imperador. Idade Média, os senhores feudais, com poder de cunhagem de moeda, eles faziam o seguinte: apropriar de substâncias das parcelas da base monetária, a moeda possibilitava a cobrança de tributos, maior facilidade de arrecadação e transporte. E aí você vê nessa época do metalismo surgindo o cobre, o bronze e o ferro usados com mais intensidade. O uso abundante desses materiais, em função da reserva de valor, deveria ser escasso para ter valor e sua aceitação geral. Então, passaram a utilizar o ouro. O ouro e a prata passaram a ser metais preciosos, mais raros, que podiam ser utilizados. Mas às vezes a pessoa pegava o ouro e raspava o ouro e perdia aquele peso e o valor que ele realmente deveria ter. Para fazer outra moeda, eles às vezes ficava raspando o ouro e a prata para produzir uma outra moeda. Então, isso também causava algum problema, né? Mesmo na época do metalismo. Surge então o papel moeda aí, finalmente, um, mais fácil de transportar, mesmo em distâncias difíceis, era mais fácil de transportar, mesmo em situações aí. Até porque acontece, na verdade, os metais eles eram muito pesados para você transportar o metal. Então começou a surgir aquela
como se fosse cartas de crédito. Essa é a origem do papel moeda, né? Que representava aquela quantidade de moedas que tinha num banco, numa casa de moeda. Então, em vez de você transportar moeda, você estava ali com papel representativo daquela moeda. Mas ainda assim existia o risco de roubo, etc., né, desse documento. Devido a essas dificuldades, esses riscos, desenvolveram-se novos instrumentos monetários mais flexíveis. Então, aí, os judeus cambistas, ourives, abadias e as casas bancárias italianas passaram a custodiar o ouro e a prata, fornecendo aos depositantes certificados de depósitos. Tá? Então, é importante aí, essa parte você pode encontrar no Lopes e Rossetti e no Manquio. Nós estamos falando desse sistema de intermediação financeira entre famílias e empresas por meio do mercado financeiro, ou seja, poupança e investimento. E esse sistema financeiro todo, ele tem empresas, bancos públicos, privados, sistema auxiliar, todo esse sistema financeiro tem uma normatização. E aí nós perguntamos assim, quais as funções e características essenciais da moeda? Quais realmente essas características? Então a moeda ela tem um objetivo de meio de troca, unidade de conta, reserva de valor. Ela tem funções, né, que a moeda deve possuir algumas características físicas, econômicas, deve ser divisível, durável, difícil de falsificar, manuseável e transportável. Nesse contexto, nós temos aí bancos comerciais e bancos centrais no mundo. Banco central e banco comercial. Quem pode criar moeda? Banco central, ele cria moeda, papel moeda e moeda fiduciária. Lógico que tem a Casa da Moeda para fazer isso. São instituições diferentes. Mas o Banco Central, ele é a autoridade que diz para cada Casa da Moeda quanto tem que imprimir, ou não. Né? Os bancos comerciais, no máximo, produzem moeda escritural ou bancária baseada na orientação do Banco Central. Então, quando você fala de liquidez, o que é liquidez? É atributo de qualquer ativo possui em maior ou menor grau de conservar valor ao longo do tempo e de poder ser convertido em moeda. Ok? Quais são as políticas econômicas, então, nesse contexto? As funções das políticas econômicas, primeiro, é garantir o pleno emprego, distribuição de riqueza, promover a estabilidade de preços, fomentar o crescimento econômico, e para isso existe, então, política fiscal, política monetária, política cambial, política creditícia. Política fiscal de aumento e diminuição do gasto público, né? Política monetária aí, relacionada a essa questão da oferta de moeda na economia ou diminuição. Política cambial, para fazer o ajuste adequado do que entra e sai no país, em termos de comercialização entre importadores e exportadores. Política creditícia aí, para poder realmente aumentar o crédito, a liquidez na economia, aumentar o consumo, diminuir o consumo, conforme for a política do momento, conjuntural. Eu recomendo fortemente, nesse contexto de política econômica, de mercado, vocês assistirem esse vídeo aqui que eu disponibilizei no meu canal, Concorrência Imperfeita, Poder de Mercado e Monopólio. Você faz parte dessa matrix. Então, nesse contexto todo de mercados, nos quais tem zeros e uns, vários zeros e uns, né? Nesse sistema aí de intermediação digital, eletrônico, com Pix, com pagamentos e diversas transações de compra e venda de mais diversos, variados tipos de títulos na economia. Existem aí empresas, grandes corporações que têm monopólio de determinados setores, que são oligopolísticas, têm concorrência monopolística, e várias estruturas de mercado aí atuando, controlando o sistema, e você está aí atuando como um demandante, sem entender realmente o que está acontecendo, sem poder realmente intervir na economia e sem compreender o que está acontecendo no sistema econômico. Então, eu estou disponibilizando aí gratuitamente este material, muito bom para vocês estudarem, sobre concorrência imperfeita, poder de mercado e monopólio. Estudem. Instrumentos de controle monetário. A política monetária, em vez de estudar a política fiscal, que é importante nós estudarmos em uma aula próxima aula faremos isso, depois das provas. Política cambial e creditícia, vamos começar aqui estudando política monetária.
Ela tem realmente esse objetivo de atuar nos meios de pagamento, no que diz respeito a títulos públicos, títulos da taxas de juros, certo? Modificando o custo e o nível de oferta de crédito. Essa política toda ela é executada pelo Bacen, tá? Banco Central. Realmente controla a quantidade de moeda da economia, o Bacen. Ele realmente pode recolher compulsórios, que é o obrigatório que um banco comercial pode ter, para aumentar ou diminuir o crédito de um banco, correto? Nós temos aí também a função no mercado de operações de mercado aberto, de open market, de ofertar ou diminuir títulos, redesconto bancário e empréstimos de liquidez. Aumentar ou diminuir a liquidez da economia, Banco Central. Aí nós vemos aí o sistema de metas de inflação muito utilizado, inflation target, em vários países, de realmente estabelecer metas para a taxa de inflação e seguir essas metas de taxa de inflação como instrumento de controle da inflação. Inflação em determinados níveis é prejudicial para a economia. Até certos níveis pode não ser, ok? Então, nós temos aí como base monetária o controle do volume do dinheiro na economia, papel, moeda e poder do público, depósitos à vista dos bancos comerciais, encaixes técnicos, reservas bancárias e compulsórias. Né? A inflação é realmente um aumento generalizado do nível de preços, com o qual o consumidor perde o poder aquisitivo. Então, não estamos falando simplesmente de uma alta esporádica, algo eventualmente que acontece de aumento de preço, mas uma coisa constante, de todo mês você vê os preços subindo do mesmo produto que você está comprando, ou de semana em semana, isso é um desajuste muito grande, isso causa problemas, distorções para produtores e consumidores. Né? A deflação, ao contrário da inflação, também é um problema sério quando os consumidores, os agentes econômicos superavitários começam a poupar demais e reduzindo, então, o consumo. Isso gera também deflação, queda no nível de preço e não de um produto isolado. Então, a desinflação ela pode, às vezes, até prejudicar muito mais do que a inflação. Tá? Então, a deflação ela também realmente gera recessão econômica, por conseguinte, porque é a queda da atividade econômica. Então, nós vemos aí o executor da política monetária, o Bacen, que ele emite papel moeda, controla a taxa de juros, depósito compulsório, ele faz realmente trabalho na operação de open market, faz o redesconto, controle da base monetária. Eu sugiro fortemente que vocês assistam este vídeo, que eu disponibilizei também ali gratuitamente no YouTube, surgimento e evolução da moeda, tá? Então, desde o Pecos, que é o boi, né, na moeda romana, a efígie da inscrição do imperador, padrão ouro, que uma época também foi padrão ouro, o ouro era o lastro da moeda. Hoje, depois passou realmente a ser a moeda de curso forçado, a moeda, não somente moeda física, ouro, prata, ou essas moedas comuns que nós conhecemos hoje, mas também o papel moeda. E hoje nós vemos aí os bitcoins, né, as criptomoedas, correto? Há uma tendência fortíssima de caminharmos para a criptomoeda, porque atualmente não existe contato físico, ou seja, de nós intermediarmos um com o outro com moeda de curso forçado. Hoje já se passa o crédito, o cartão de crédito, etc. e tal, né? A política monetária, então, ela tem esse aspecto expansionista de aumentar a liquidez, injetando volume de recursos na economia, ou realmente diminuindo, restringindo, por meio das autoridades monetárias, pode-se reduzir a quantidade de moeda nos meios de pagamento, retraindo assim a demanda agregada, diminuindo o consumo, investimento e, por conseguinte, a atividade econômica. É importante perceber, então, que esse caráter expansionista se aplica para dinamizar o consumo e o investimento. A política monetária também pode ser restritiva, ofertando crédito, elevando seu custo, de forma a adequar o consumo e o investimento agregados da oferta de moeda monetária da economia. Né? Consumo e investimento agregados à oferta monetária da economia. Então, expandir ou restringir política monetária. Emissão de papel moeda. Forma primária de intervenção direta no mercado. Não pode emitir sem critérios, sem lastro.
Então, o lastro está relacionado a esse crescimento real do PIB, que eu sempre falo para vocês. Tem que haver correspondência entre o que é produzido de moeda, é ofertado de moeda, e o que o banco, e o que realmente o PIB, o produto de um país, produto interno bruto. Se não houver essa comunicação, interlocução, há sérios problemas na política monetária. O vira e mexe, existem situações em que o governo ele faz senhoriagem, ele gasta excessivamente e depois quer imprimir. Ele pode se financiar arrecadando, emitindo títulos da dívida pública, ou seja, gerando dívida interna, solicitando o Bacen emitir moeda a fim de custear seus gastos. Aí esse também é um problema seríssimo que causa recessão, porque também causa inflação. E outro problema aqui também é que eu sempre falo para vocês sobre isso aí, sobre a questão da independência do Banco Central. O Banco Central tem que ser independente, sim. Tem que parar de haver essa políticas eleitoreiras, vai se aproximando uma época de eleição, aí o agente político, né, que está no executivo, vai e aumenta crédito, aumenta a oferta de moeda, as pessoas se sentem como se o país estivesse rico, crescendo economicamente, mas é um momento temporário para fazer um agrado para votar nele, né? Então, isso aí tem que parar, não pode continuar, entende? Não pode, isso aí, o Banco Central tem que ser independente, tem que fazer política monetária real, para a economia real do que está acontecendo na realidade. A compra de excesso de moeda estrangeira entra no país, né? Quando o Banco Central ele pode ter realmente reservas dessa compra de moeda estrangeira, e isso aí realmente aumenta as reservas do Banco Central, valoriza. A entrada maior que a saída de moeda estrangeira leva à valorização da moeda nacional. Tá? Então, você tem aí mais quantidade de reservas. Indica que você está exportando mais. Indica que você está tendo maior produção. Você pode comercializar em outras moedas. Infelizmente, as nossas reservas estão sendo deterioradas com o combate à pandemia, ou felizmente, né? Mas isso causa um problema seríssimo a choques externos. Bacen imprimir reais para comprar moedas estrangeiras e absorver o excesso de moeda estrangeira. Empréstimos de recursos aos bancos comerciais, o banco que esteja passando por problema de liquidez, o Banco Central pode ir lá e dar uma força, ajudar essas instituições, fazer empréstimos né? E a questão toda é o seguinte: mesmo quando ou então ele pode autorizar determinada quantidade de crédito para ele criar moeda. Mas mesmo quando ele cria moeda, tem que acompanhar a produção nacional para não evitar, na verdade, a inflação, para evitar a inflação, tá? Então, o controle da taxa de juros ele é feito pela controle da taxa Selic, diminuição da Selic, aumento da Selic. Diminuir a Selic, você vai o quê? Vai estar relacionado ao aumento da moeda e, por consequência, aumento do consumo. Aumento da Selic, diminuição de moeda, por conseguinte, diminuição do consumo, tá? Controle da taxa de juros. A taxa de juros alta causa uma inibição do consumo, compra de um veículo, por exemplo. E por aí vai. Recolhimentos compulsórios são alternativas importantes, interessantes para poder realmente controlar a liquidez dos bancos comerciais. Percentual incidente que os bancos comerciais devem ter nos seus estoques de moeda. O Banco Central exige uma quantidade. Vira e mexe, ele está exigindo que tenha aquela quantidade lá. Então, existe um controle, um instrumento de política monetária do Banco Central para controlar o multiplicador monetário, ou seja, a quantidade de moeda que está circulando no sistema. Pode incidir sobre depósito à vista, sobre diferentes tipos de depósitos, a prazo e por aí vai. E, além do mais, alterações da taxa de recolhimento compulsório determina a expansão e a retração da atividade econômica. Operação de open market. Operação de open market é relacionada à entrada e saída do fluxo monetário via compra ou venda de títulos públicos federais. Sempre estou falando dos mais comprados atualmente,
pessoal mais adquire realmente Tesouro Direto Selic, Tesouro Direto IPCA, e o Banco Central ele pode retirar a liquidez da economia quando ele, na verdade, vende títulos públicos. As pessoas estão consumindo demais, então ele vende títulos, tira a liquidez da economia, tira a moeda da economia. Aí, quando ele quer aumentar a liquidez, ele compra esses títulos de volta e volta essa liquidez para a economia. Dá uma maneira de você fazer com que a autoridade monetária realmente possa fazer com que é um instrumento de política monetária para controlar essa quantidade de moedas na economia. Né? Então, essas operações funcionam como um instrumento ágil de política monetária para melhorar o fluxo monetário da economia, influenciar os níveis da taxa de juros de curto prazo, fundamenta-se na compra e venda de títulos da dívida pública no mercado, processados pelo Bacen, na qualidade de agente monetário ou do governo. Para aumentar os meios de pagamento, o governo resgata títulos públicos injetando dinheiro. Para reduzir os meios de pagamento, aumenta a taxa de juros, o governo emite e coloca novos títulos da dívida em circulação. Tá? Então, os principais objetivos possíveis desse tipo de operação, e podem ser alcançados, controle diário do volume de oferta de moeda, adequando a liquidez da economia à programação monetária do governo. Manipulação da taxa de juros a curto prazo, permite que as instituições utilizem suas disponibilidades monetárias ociosas em diversas operações financeiras de curto e curtíssimo prazo. Então, existe também a criação da liquidez para os títulos públicos. Ainda sobre o mercado operações de mercado aberto, operações de open market. No mercado primário, corresponde à negociação direta, indireta e primária entre os emitentes os emitentes do título, no caso é o governo, tá? E os seus adquirentes, que são as instituições financeiras. No mercado secundário, realiza transferência de renegociação para terceiros dos títulos adquiridos no mercado primário. Observe aí que os leilões utilizam-se para a colocação primária dos títulos públicos e são coordenados pelo Banco Central e podem ser formais ou informais go-around. Informais permitem a participação das instituições financeiras interessadas. Informais só para dealers, que depois repassam os títulos para outras instituições. Então aí nós temos os dealers, instituições financeiras legalmente credenciadas para atuar no mercado em nome do Banco Central. Os brokers, que são as corretoras distribuidoras de títulos e valores imobiliários legalmente habilitadas a operar pelo Banco Central e tem por função básica promover a intermediação dos títulos entre dealers e os demais agentes do mercado. Overnight. Operações que se desenvolvem dentro do mercado aberto, pelas quais os poupadores adquirem títulos do mercado secundário com o compromisso de negociá-los no dia seguinte. Esta modalidade apresenta prazo e preço de recompensa predeterminados, sendo sua característica o curtíssimo prazo. Ainda nesse aspecto das operações de open market, nós falamos aqui então sobre o aspecto do que diz respeito ao leilão aberto, que todas as instituições interessadas e leilão go-around, feito pelos dealers. Aqui, nós vemos que os brokers eles podem agir finalmente no mercado secundário. Mercado primário, então, você tem leilão aberto e leilão go-around. Todas as IFs podem participar do leilão aberto, ou seja, todas as instituições financeiras, e todos os dealers também atuam ali podem atuar no go-around, tá? O Banco Central, então, atua aí no topo desse sistema todo, regulando, normatizando, fiscalizando. Quando os bancos eles estão em situação financeira ruim, eles pedem socorro para o Bacen, por meio de operações de redesconto. Caso, para atender essas necessidades de curtíssimo prazo. Né? Ou até que tem efeitos também para o médio prazo. O redesconto e empréstimo de liquidez, o Banco Central ele costuma realizar empréstimos de assistência de liquidez. Né? Esse redesconto bancário. As instituições financeiras socorrendo elas para equilibrar suas necessidades de caixa. No caso, aumentando, então, caso de aumento acentuado da demanda de recursos dos depositantes. Tá? Até acontecer esse aumento, ou seja, de pessoas depositando mais dinheiro, comprando mais títulos
de empresas ou títulos da dívida pública. Né? Então, essas empresas, esses bancos, eles atuam fazendo essas operações de redesconto para poder se equilibrar nas suas finanças bancárias. Taxa de juros cobrada pelos bancos centrais nessas operações chama-se taxa de redesconto, tá bom? A taxa de redesconto, então, ela permite reduzir ou expandir M1, que para reduzir o M1, você pode aumentar, né, pode ocorrer o aumento da taxa de desconto, redução de prazos de resgate, redução de limites operacionais, maior restrição sobre os títulos redescontáveis. Para aumentar M1, você pode reduzir as taxas de redesconto, aumento do prazo de resgate, aumento dos limites operacionais, menor restrição sobre os títulos redescontáveis. A taxa de redesconto, taxa de mercado, ela, você tem essa relação aí com as instituições financeiras, são incentivadas a elevar a oferta de crédito. Se a taxa de redesconto, ou seja, taxa de mercado, ela estiver relacionada, então, a esse incentivo, essas instituições financeiras podem ser incentivadas a reduzir a oferta de crédito. Então, elevar a oferta de crédito, reduzir a oferta de crédito, ela vai depender aí da taxa de redesconto que também está sendo praticada, né? Esse incentivo às instituições financeiras aumentando a taxa de redesconto pode aumentar, então, essa oferta de crédito, elevando, então, essa oferta de crédito. Reduzindo a taxa de redesconto, então, você tem aí, reduzindo, então, a oferta de crédito, né? Então, o Banco Central ele realmente é o banco dos bancos, ele que autoriza a comercialização do papel moeda, a oferta de papel moeda, e nesse contexto aí, a base monetária, M1, M2 e M3, são os tipos de moeda que podem ser, que são utilizados no sistema financeiro, no mundo. Aí, nós podemos pensar, não, o que essas siglas que nós estamos trabalhando? Meios de pagamento, MP, papel moeda em poder do público, papel moeda, quando você falar MP, meios de pagamento, que é o papel moeda em poder do público aí, e você tem a moeda escritural. Você tem também o depósito da Visa nos bancos comerciais. E essa criação dos meios de pagamento do sistema monetário, ela basicamente está relacionada a esses tipos de moeda. Esse aqui realmente está mostrando aqui que esse papel moeda, o papel moeda emitido, menos o caixa do Banco Central, ele vai ser igual ao papel moeda em circulação. O que é que tem em circulação? O que efetivamente está circulando, certo? Tudo que foi emitido, que o Banco Central emitiu, menos o caixa do Banco Central, tá? É tudo que está em circulação, tá? Aí você pensa, não, o papel moeda que está em circulação, menos o caixa dos bancos comerciais, também chamado de encaixe técnico, ET, encaixe técnico, tá? Ele é o papel moeda em poder do público. Tudo que está em poder do público. Porque tem uma quantidade de moeda que tem que ficar nos bancos comerciais. Esse é o encaixe técnico. Inclusive, o Banco Central ele exige que tenha esse encaixe técnico. Resumindo, papel moeda emitido é, na verdade, o caixa do Banco Central mais o encaixe técnico, mais o papel moeda em poder do público. Tudo isso aí, então, é a moeda ofertada na economia. O que está no encaixe do Banco Central, o que tem de encaixe técnico, que é obrigatório que os bancos comerciais eles não deixem disponível para o público, só pela autorização do Banco Central, e o papel moeda em circulação. Então, quando você considera a criação de moeda, uma pessoa, por exemplo, faz um empréstimo em um banco, faz uma operação de criação de depósito à vista, então. Como é que isso ocorre aí? Olha, quando você fala da operação, desse tipo de operação, o balancete estilizado do banco comercial também é um ativo e passivo desse jeito. Os empréstimos, no caso, 5 mil unidades monetárias, daí está lá no Carvalho, 2007, tá? A bibliografia. Você tem saldo das demandas contas, esse é o total do ativo, conta 1, conta 2. Passivo, depósito à vista de 5 mil unidades monetárias, saldo das demais contas, total do passivo, 3 mais 4.
conta 3 e 4. Suponha aqui, então, que o Banco Central ele cria 5 mil, nas quais são usados na compra de títulos públicos. O público faz depósito do valor de 5 mil. Os bancos comerciais recebem os depósitos, mantendo uma reserva de 20% do valor do depósito à vista e empresta 80% do valor depositado. Olha lá o Banco Central. Compra títulos em valor, no valor de 5 mil. 5 mil são depositados no banco comercial. Aqui nós temos o balancete do banco comercial. No ativo tem R$ 1.000 de reserva, 4 mil de empréstimo e 5 mil no total do ativo. Passivo, 5 mil de depósito à vista. Esses 5 mil, tá? O Banco Comercial 1, ele mantém um encaixe de 20% no valor do depósito de R$ 1.000. Ou seja, ele pode emprestar até R$ 800. Ele empresta 80% do valor depositado de 4 mil, melhor dizendo. Então, esses 4 mil, considerando os 5 mil, não 1.000 como parâmetro, mas 5 mil, 4 mil, que é 80%, vai para o depósito, então, no Banco Comercial 2. O que o Banco Comercial 2 faz? O Banco Comercial 2, então, ele recebe isso, né? Isso aí também é um depósito à vista, então entra para o seu passivo. Está ali o obrigatório desse dinheiro, 800 reais é a sua reserva, 3.200 é o que ele pode emprestar. Observe que aos dois lados vai somar ativo passivo 4 mil. O comercial 12, ele mantém o encaixe de 20%, de 80%, de R$ 800, e empresta 80%, ou seja, 3.200 que serão depositados no banco 3 e por aí vai. Vocês observam que é um círculo, né? A oferta de moeda, MP, 5 mil, mais 4 mil, mais 3.200, isso gera uma velocidade de circulação de moeda, pessoal. Então, você está ali, essa moeda, né, quando você fala 5 mil, mas 5 mil como? Como é que essa moeda está circulando depois que ela é criada no Banco Central? Então, você começa com 5 mil, 4 mil, 3.200, e aí por aí vai. Você vai ver uma velocidade de circulação do multiplicador monetário, né? Por isso tem que ter um controle dessa liquidez que tem na economia. Observa aí que papel, moeda e poder do público, depósito à vista dos bancos comerciais, são ativos de plena liquidez. Desempenham sua plenitude em função da reserva de valor e podem, em qualquer momento, liquidar dívidas estabelecidas em contratos formais ou obrigações advindas de transações realizadas em mercados à vista. Todo ativo que possui essas características especiais é considerado moeda. A liquidez, portanto, é o atributo que qualquer ativo possui maior ou menor grau de conservar o valor ao longo do tempo, ser capaz de liquidar dívidas. Carvalho et al., 2007. Ok. A moeda, na verdade, segundo Lopes e Rossetti, né, o Lopes e Rossetti é show. Tenho esse livro até hoje. Também um clássico da economia, né? Então você vê aí que a moeda é a própria liquidez. Aqui você está comparando bem físico, títulos e ativo monetário, ou seja, a própria moeda. A moeda é a própria liquidez, é a liquidez por excelência. Tá? É a própria liquidez a moeda. Então, o que vemos aqui? Rendimentos proporcionados, ativos monetários, zero. Custos de manutenção e estocagem, negligenciável. Grau de liquidez máximo, ela própria liquidez a moeda. Títulos, você tem aí rendimento proporcionado fixo ou variável, dependendo do título, normalmente superior a zero. Custo de manutenção e estocagem, significativo, para você manter um título. Ou seja, você está ali mantendo aquele dinheiro, mas ele está rendendo um juros e tal, mas tem um custo para manutenção, é significativo. Grau de liquidez inferior ao dos ativos monetários, porque você ainda tem que pedir para a instituição, aí tem um prazo para poder chegar. Você pode conseguir até no mesmo dia, mas você pode ter um custo alto por causa disso, né? Mas você consegue rapidamente conseguir o dinheiro que você quer. Vai dar entrada para ter o seu dinheiro lá do que investir num título, qualquer título da dívida pública, ou título de renda variável, etc. Tem liquidez? Tem. Você pode ter algum grande, com certeza, mas tem uma burocraciazinha para você, né, conseguir logo esse dinheiro. A moeda em si mesma é a própria liquidez. Os bens físicos, possíveis, mas necessariamente incertos.
superior dos títulos, o custo de manutenção e estocagem. O grau de liquidez geralmente inferior ao dos títulos, tá bom? Porque qualquer bem físico, carro, casa, demora para se transformar em liquidez, ter liquidez máxima, se transformar em moeda propriamente dita. Né? Tá? Então, realmente demora. Os meios de pagamento, na verdade, é a soma do papel moeda e poder do público com o total de depósito à vista. Estatística é chamada M1. Né? Então, em outras palavras, de maneira mais didática, M1 é o papel moeda e poder do público mais depósito à vista. M2 é todo o M1, mais depósitos especiais remunerados, depósitos de poupança, títulos emitidos por instituições depositárias. M3 já é todo o M2, mais cota de renda fixa, operações compromissadas, registradas no Selic. M4 já vai ser todo o M3, mais títulos de alta liquidez. Tá? O Banco Central está aqui ainda da reformulação dos meios de pagamento, nota metodológica de julho de 2001, não mudou. Né? Isso aí. O que pode ser acrescentado aqui, e eu vou dar uma olhada depois para atualizar, é a criptomoeda depois, né? Depois que for legalizado isso. Não agora. Isso aqui também realmente é um pouco da base monetária, encaixe de redesconto, quando você pensa na base monetária, como soma do papel moeda e poder do público, reserva total dos bancos comerciais. Então aqui a base monetária, papel, moeda e poder do público, mais o encaixe técnico, né? Encaixe técnico, efetivamente, ou seja, melhor dizendo, as reservas totais dos bancos comerciais, é o encaixe técnico, tá? Tem relação com o encaixe técnico e outros tipos de encaixe, que podemos ver em outros momentos, provavelmente estudarmos e aprofundarmos um pouco mais isso. Aqui, na verdade, a base monetária, o papel moeda e poder do público, mais o total de encaixes nos bancos comerciais, tá? Aqui nós temos novamente uma balancete estilizado de banco comercial, com criação de moeda e criação de crédito e moeda. O ativo seria empréstimo, reservas bancárias, títulos públicos, privados, imobilizado, outras aplicações, que é o total do ativo. O passivo é o passivo monetário, depósito à vista, passivo não monetário, depósito a prazo, empréstimos internos do exterior, redescontos de empréstimos, patrimônio líquido e outras fontes, total do passivo. Conta 6 a 11. Eu recomendo fortemente que vocês assistam esse vídeo sobre elementos de economia monetária, no qual eu apresento com mais profundidade esse conteúdo que foi apresentado agora de economia monetária, tá bom? Então, vão lá no meu canal, está lá disponível gratuitamente para vocês assistirem a qualquer momento. Tá, eu baseei aí nessas leituras todas de Carvalho, Lopes e Rossetti, Azaf, Alexandre Azaf, Fortuna, John Hull, Robert Borges Kerr, tá? E outros economistas e materiais na área de mercado de capitais, de finanças, tá? Para vocês realmente estudarem, se aprofundarem. Estou disponível aí no LinkedIn, Facebook, Twitter, essas redes sociais, tem o Blogspot, tá? Instagram, né? Falei. Então, acesse aí minhas redes sociais, estão disponíveis para vocês, ok? Tá aí no canal no YouTube aí, vão lá no meu canal, lá na playlist de mercado de capitais. Tá lá o material de vocês, materiais que vocês querem para entrar e se aprofundar mais nessa disciplina. Existem materiais de economia, correlatos também, de educação financeira. Ok? Então, bons estudos, foquem nos estudos, se aprofundem bastante e realmente vamos caminhando no aprendizado aí, facilitando a compreensão do estudo da economia, do sistema financeiro, do mercado de capitais, fazendo realmente com que seja mais palatável. Muito obrigado a todos. Valeu.